Eu vou colocar aqui, Ricardo, para a gente acompanhar o Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da UF, ele vai muito frequentemente na Globo News, é quase que um quadro fixo da Globo News, e ele comentou, então, o que a defesa pode fazer agora e quais são as chances que a defesa tem de reverter alguma coisa. Eu vou colocar esse corte para a gente acompanhar e depois eu vou ler os superchats que vão entrando e vamos conversar sobre isso aqui um pouco mais também. Vamos lá. Falando desses recursos existentes, qual a possibilidade de se ter alguma vitória por parte da defesa no STF? Possibilidade de vitória é muito pequena, Júlia. Boa tarde a você, boa tarde, Otávio, boa tarde a todos que nos acompanham na Globo News. Mas se possibilidade de vitória é pequena, isso não impede a possibilidade de serem interpostos os recursos, manejados esses recursos previstos na lei processual e no regimento interno da Corte. Agora, é bom rapidamente separar aqui as coisas um pouquinho, Júlia, porque, antes de tudo, certamente serão opostos os chamados embargos de declaração, que, como você observou muito bem, e na reportagem também foi dito, eles não se destinam a modificar o conteúdo da decisão. Os embargos de declaração são para esclarecer, portanto, algum ponto obscuro da decisão, sanar uma eventual contradição ou até colmatar uma lacuna existente na fundamentação do julgado ou no dispositivo, que é aquela parte em que se condena ou se absolve. Os embargos de declaração servem para isso, não para modificar a decisão. Todavia, qual é o impacto cronológico que isso gera, Júlia? Se os embargos de declaração têm a possibilidade de mudar o texto da decisão rumo a produzir esclarecimentos esperados, então o prazo dos outros recursos fica suspenso enquanto os embargos não forem decididos, entende? Por quê? Porque um recurso que pretenda modificar, logo que tenha efeito infringente, como os embargos infringentes, esse recurso será interposto em cima de uma decisão que está devidamente esclarecida. Se ela não tiver esclarecida, os embargos de declaração serão julgados antes. Então já há um pouquinho essa questão que mexe na cronologia. Depois dos embargos de declaração, aí você explicou muito bem, os embargos infringentes. Mas o fato de o regimento não estabelecer cláusula de divergência mínima, o Supremo Tribunal Federal, como você mencionou o caso Paulo Maluf, já deixou claro que a divergência na turma é de 2 ministros, por quê? Porque se a turma é de 5 e o plenário é de 11, e no plenário são exigidas 4 divergências, então na turma são exigíveis 2 divergências. Mas os embargos serão certamente apresentados pela defesa. E o relator, Alexandre de Moraes, poderá, no juízo de admissibilidade, como você também disse muito bem, negar seguimento aos embargos. E aí virá o agravo para discutir no plenário se efetivamente esses embargos podem seguir ou não. Então, para fechar, Júlia, todo recurso ele tem 2 fases, a fase de admissibilidade e a fase de mérito. Na fase de admissibilidade, avalia-se se o recurso era cabível ou não, se os requisitos para se recorrer estão presentes ou não. Quando eles estão presentes, dá-se seguimento ao recurso, indo-se ao mérito do seu julgamento, da sua apreciação. Então, somando isso tudo, Júlio, realmente há um bocado de fases pela frente ainda, até que se tenha o chamado trânsito em julgado da decisão criminal condenatória. Mas, para fechar, chance de êxito acho pequeníssima em qualquer possibilidade dessas, inclusive nos embargos de declaração. Basicamente, Ricardo, o que a gente tem agora por parte da defesa é a possibilidade de retardar o processo, né? Retardar o trânsito de julgado. Basicamente é isso. Vamos dizer, a cobra já está morta. É isso, né? Exatamente. Agora é o tempo para realmente começar o cumprimento da pena. Só isso que ele pode atrasar um pouquinho. Os embargos infringentes que ele mencionou aí com relação a... vai gerar polêmica, né? Porque, como eu disse, na lei está escrito não unânime. Só isso. Então, um é não unânime, em tese, né? E a gente está discutindo com uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque é a jurisprudência que diz que tem que ter 2 votos, não a lei. Então, isso vai gerar polêmica, certamente vai gerar briga na extrema-direita para dizer que está sendo mais um motivo para dizer que está sendo perseguido e tudo mais, mas de fato não resta muito o que fazer. O que eu temo que aconteça, o que aconteceu com o Collor, que demorou muito para ser preso, depois que ele foi condenado em último julgamento, e ele conseguiu protelar durante muito tempo ainda, vários meses, sim, até que foi decretada a prisão dele. Né, que durou um dia, inclusive. Mas, assim, e o Bolsonaro, se essa prisão dele entrar para 2026, isso também vai tumultuar o processo político, certamente.
né? Se ele estiver em pleno ano eleitoral e for quando acontecer a prisão dele, isso vai contaminar o ano eleitoral. Então, o ideal é que ele seja preso esse ano ainda, que ele comece o cumprimento da pena ainda esse ano. E para isso tem que ser rápido. A gente está estimando aí, eu estimo em no máximo 2 meses a correr esses recursos todos aí, né? Até porque a justiça está dando uma certa prioridade para esse processo. Pra você ter uma ideia, não teve sessão plenária no Supremo Tribunal Federal para não interromper os votos dos ministros, para não paralisar o julgamento, né? Não teve a sessão plenária, foi cancelada. Então tem uma prioridade aí nesse julgamento, até porque é preciso dar uma resposta logo para a sociedade. E agora que ele já foi condenado, vai gerar uma ansiedade gigantesca nas pessoas. E aí, quando é que vai começar a pagar pelo que fez? Eu estimo que até no máximo novembro Bolsonaro esteja preso. Vai comer castanha de Natal na cadeia. A não ser que consiga uma prisão domiciliar por questões de saúde. E nem sei se ele está podendo comer castanha também. Né? Se ele pode com isso, por conta dos problemas estomacais lá que ele tem. Eu estou vendo aqui que o Cacai publicou no Extra Classe, só um pouquinho que eu estou abrindo aqui o artigo, mas na manchete. Não foi o Cacai compartilhou para a gente no grupo do DCM, mas a manchete do artigo, que é do Marcelo Mena Barreto, diz que condenados por tentativa de golpe devem ir para a prisão entre outubro e novembro. Juristas estimam de 40 a 60 dias para que prisões por tentativa de golpe ocorram. Além da pena de 27,3 anos, Bolsonaro fica inelegível até 2060. Depois eu vou ler com um pouco mais de calma, porque o artigo ele entrou agora, mas eu queria trazer aqui os superchats, porque tem uma questão que realmente ela chega a ser irônica, cômica, na verdade, né? Gilberto Cruvinel nos lembra aqui, né? O roteirista do Brasil não descansa. Valdemar disse que Fux seria excelente senador em 26 pelo PL. O senador Fux votará pelo impeachment de Alexandre de Moraes? Eu vou te repassar essa pergunta, mas eu quero, junto com isso, te perguntar o seguinte: isso mostra o fato do Valdemar Costa Neto dizer que o Fux seria um bom senador, e disse, isso não é cascata, disse, difícil de falar pública, isso mostra do que essa direita é capaz para tentar fortalecer os seus quadros. Eles são capazes, inclusive, de buscar um ministro supremo que votou a favor da absolvição para dizer, vamos te convidar para ser senador quando tu se aposentar do STF. É mais ou menos a jogada do Moro, que virou ministro do Bolsonaro. Eu queria te passar essas questões. Então, isso mostra o quanto a política está contaminando o ambiente do Supremo Tribunal Federal, né? E o Valdemar, ele entrega mesmo, ele é língua solta, ele vai lá e fala. Isso escancara para a gente o que está acontecendo. Eu acho que o senador Fux votaria pelo impeachment do Alexandre de Moraes, viu? Tem virado moda ministros que saem do Supremo Tribunal Federal se tornarem críticos do Supremo Tribunal Federal. Enquanto estava lá, não era, mas sai e vira crítico. Inclusive, o Flávio Dino fez um alerta a esse respeito num das apartes que ele fez na votação de ontem, que é muito fácil, depois que você sai, engenheiro de obra pronta, ficar criticando, por exemplo, como o Marco Aurélio Mello faz o tempo todo, né? Virou uma coisa assustadora, assim. Ele passou tantos anos no Supremo Tribunal Federal, a gente sempre soube, ou pelo menos sempre imaginou que sabia quem ele era, né? Que não era lá grande coisa, mas assim, ele está demonstrando ser muito pior do que a gente imaginava. Mas, de fato, é um ambiente que está muito contaminado politicamente, o ambiente do Supremo Tribunal Federal, por conta da extrema-direita. A extrema-direita trouxe o Supremo Tribunal Federal para o centro da arena política. Se a gente for voltar no tempo 6, 7, 8 anos atrás, a gente não sabia o nome de 5 ministros. Fala o nome de 5 ministros aí, mas não sabia. Sabia 2 ou 3. Sabia o nome do presidente, mais um ou outro. Sim. Agora, a gente não escala a seleção brasileira, mas a gente escala os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Com certeza. Quase que qualquer brasileiro. Foi a extrema-direita que colocou no centro da arena política o Supremo Tribunal Federal. Né? Se o Fux sairia candidato, eu acho que sairia, porque ele é vaidoso ao extremo. Ele é muito vaidoso e ele também é muito suscetível a pressões.
ele só navega a favor da maré o tempo todo. Se a maré vira, ele vira junto, né? Então, sim, acredito, pela vaidade, acredito que ele possa ser candidato, sim. E talvez nem espere aposentadoria, porque ele vai ter daqui para frente dias muito melancólicos no Supremo Tribunal Federal por conta desse voto. Ele vai carregar para sempre esse voto. O Fux está lá há muitos anos, foi nomeado pela Dilma, está há vários anos lá. Mas ele vai carregar para sempre este voto. Toda vez que a história for falar de um ministro do Supremo Tribunal Federal chamado Luiz Fux, vai falar que foi o ministro que absolveu o golpista Jair Bolsonaro. Ele vai carregar isso para sempre. Eu não sei se ele vai ficar disposto a permanecer no Supremo Tribunal Federal carregando esse fardo. Então, já que é assim, ele vai acabar fazendo como Sérgio Moro, entra para a política, dá a cara logo como ativista político, como militante político e para de se esconder. Que essa que é a verdade. Ele, por enquanto, está se escondendo na pele de ministro do Supremo Tribunal Federal. Cada vez mais ele consegue se esconder menos. E esse voto quase que colocou tudo desnudado na frente de todo mundo.